O programa falhou, o ficheiro desapareceu e eis que nasce o tema perfeito para esta Sprint Note de novembro. Quantas vezes o plano A, aquele que parece ideal, pensado quase ao mais ínfimo pormenor, deixa simplesmente de o ser? É nestes momentos que testamos a verdadeira consistência, a capacidade de nos reajustarmos, de encontrar soluções e de seguir, mesmo quando nada corre como previsto. Nunca é nada, mas mesmo quando as coisas não correm como previsto. Porque o plano B, aquela segunda opção, ela não é uma derrota, é apenas aquele caminho que o plano A, com todas as suas equações, não previu. Bem-vindo, bem-vinda ao Conversas na Desportiva, um podcast onde conversamos, sem filtros, sobre mentalidade, objetivos e aquilo que nos move no desporto e na vida. Hoje, a solo, numa Sprint Note, onde falo de aprendizagens, conquistas e tudo o que acontece durante esse processo. Estas são ideias práticas e rápidas para parar, pensar e ganhar fogo para o próximo passo. Sempre com leveza. Sempre na desportiva. Hoje, o episódio que eu tinha planeado, como sabem, começamos o mês neste podcast sempre com uma flash interview, com um convidado ou uma convidada. Esse episódio, essa flash interview que eu tinha planeado, editado, ela não existe. Tive que lidar com os problemas técnicos e fiquei sem o ficheiro original. Sim, aconteceu. Em tempo útil não seria possível voltar a gravar a entrevista com o meu convidado e tive que reorganizar tudo aquilo que eu tinha pensado e programado. Depois de testar algumas opções e, não sendo eu uma entendida, resolvi avançar, pôr mãos à obra e pensar numa forma de poder servir melhor as pessoas que estão aí desse lado e cumprir com a periodicidade deste podcast, que é quinzenal. E foi neste processo de perceber o que é que eu podia fazer que percebi que nada melhor do que esta situação para ser o exemplo daquilo que muitas vezes falo, que é a importância de manter a consistência das nossas ações. Estava fora de questão não gravar e não apresentar um episódio na quinta-feira. E a importância, como estava a dizer, a importância de manter a consistência mesmo quando há uma alteração do plano. E isto não é só sobre podcast. No desporto, no trabalho ou na vida, às vezes o plano A é aquele em que acreditamos. Treinamos para ele, preparamo-lo ao mais ínfimo pormenor e, claro, como é óbvio, queremos que corra da melhor forma, da forma perfeita. Mas muitas vezes, como neste caso, o plano A, ele depende de fatores que algumas vezes não controlamos. E quando algo falha, como o programa, como uma lesão ou até uma oportunidade, é fácil confundir falhar o plano com falharmos. Mas isso não é a mesma coisa. Porque quando o plano A falha, tu não falhas com ele e não falhas se te reajustares, se reformulares o plano e seguires em frente para aquilo que é importante fazer. Quando estava a organizar o meu plano B e inspirei-me na conversa com a Isabel Guerreiro sobre o imprevisto e a imprevisibilidade da montanha e a capacidade que ela comentava que é necessário ter a capacidade de adaptação às circunstâncias para que se consiga chegar com vida, de forma saudável, ao seu cume. E também me parece que depois destes dias de aprendizagem, ou destas horas mais de aprendizagem, também percebi que
A forma como reages ao imprevisto torna-te mais capaz, mais empático e também é uma forma de revelar a tua inteligência, a forma como tu decides reagir e decides abraçar o imprevisto e resolver. Foi só nisso que me foquei para encontrar um plano B, outra estratégia, para o episódio desta quinta-feira, este que agora vos apresento. Então, claro, nestas últimas horas têm sido muitos os momentos onde tenho parado um pouco para refletir aquilo que está a acontecer e para saber principalmente o que é que eu posso levar disto que está a acontecer para, bom, em primeiro lugar, que não volta a acontecer, o que verdadeiramente, por muito que eu me prepare, não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas principalmente para que eu também possa crescer com estas aprendizagens e, neste caso, partilhar contigo algumas estratégias e pensamentos que pensei, passa a redundância, nestas últimas horas. Então aqui vai. Primeiro, pode parecer um pouco básico, mas quando existe uma situação de imprevisto, este cria ruído, um ruído interno e externo. São muitos pensamentos, muitas coisas a acontecer, o prazo para cumprir, a prova que está já aí. Então, parar, respirar, acaba por devolver o controlo e pode evitar, eventualmente, decisões precipitadas de gastar a tua energia em situações ou em pessoas ou em pensamentos que não estão a ser produtivos. Portanto, respira fundo. Se estás num sítio onde tens muito barulho à tua volta ou muita gente a opinar, também pode acontecer se estás numa empresa, se estás numa equipa, então refugia-te num sítio mais tranquilo e respira fundo para voltares a ter alguma lucidez. Depois, segundo, para mim foi importante pensar, depois daquele início um pouco, quando soube da notícia, depois das várias insistências percebi que não tinha o ficheiro, a pergunta que coloquei foi: ok, então o que é que agora, o episódio vai sair na quinta, tenho poucas horas para reorganizar isto tudo, o que é que está ainda sob o meu controle, que eu posso agir, porque tudo aquilo que está fora do meu controle eu não posso agir sobre, mas aquilo que eu controlo sim. Então o que é que eu posso fazer? E comecei a listar, eu gosto de escrever, mas cada um entende a sua, pode ser nas notas do telemóvel, pode ser apenas mentalmente, e claro, talvez eu possa não conseguir recuperar o ficheiro, como isso acabou por acontecer, mas posso regravar, ou gravar esta sprint note, e claro, dar-lhe um tema muito mais atual e plausível. Terceiro ponto, este plano B é um ajuste de estratégia. O objetivo ele não mudou. Portanto, queria que o episódio saísse na quinta-feira, que é o dia dele, e assim foi. O destino continua o mesmo. O que muda, na verdade, é o caminho. E isto aplica-se também, se o treino não acontece, substitui por mobilidade. E nem imaginam o quão atual é este exemplo. Se a gravação falha, apostamos na reflexão e na aprendizagem. A consistência vive na flexibilidade. Às vezes somos demasiado inflexíveis sobre o que está à nossa volta e sobre os imprevistos e depois sofremos com isso, e eu falo na primeira pessoa. Portanto, também foi uma grande lição isto que aconteceu. Por último, aprende com o que correu mal. Cada plano que falha deixa pistas. Claro, o que dependia de mim, o que não dependia de mim e principalmente aquilo que é o que eu tento fazer em cada episódio, aquilo que podemos melhorar, aquilo que eu posso melhorar. O erro não é inimigo, é apenas aquele manual de instruções para o próximo passo. E eu digo muitas vezes, e é uma ótima forma de o demonstrar, que a sala de aula, e digo aos meus alunos que a sala de aula é um espaço para o erro, para a aprendizagem. Ninguém constrói algo, uma aprendizagem, com base naquilo que já sabe. Termino apenas com
a informação ou com a partilha de que esta Sprint Note nasceu de um imprevisto. E este plano B talvez seja mesmo isso, transformar algo que corre mal em algo que faz um bocadinho mais de sentido. Se o teu plano A falhar hoje, não pares. Respira, reajusta e segue. Porque é essa a mentalidade que faz toda a diferença. Por agora, despeço-me desta Sprint Note do Conversas na Desportiva. Espero que estas reflexões te tenham inspirado a dar o próximo passo, criar um plano ou simplesmente experimentar algo novo. Lembra-te, o processo é teu, mas a mentalidade certa pode transformar tudo. Eu sou a Inês Pinheiro e encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, deixa a tua ideia ou partilha esta Sprint Note com alguém que precise de ouvir.